Ela entrou na sala com aquele sorriso que já era um convite ao perigo. Helena, com o coração acelerado, sabia que aquela missão seria diferente. Não apenas um jogo de gato e rato, mas uma dança de sedução que a deixaria à beira do limite. Isabella de Lacroix não era só uma suspeita qualquer. Era um enigma envolto em luxo, mistério e uma aura irresistível. Cada olhar trocado, cada toque sutil, parecia dizer: você quer, mas tem medo. E naquele jogo de provocações e desejos proibidos, o que deveria ser só dever se transformou numa tentação que queima por dentro. Você vai sentir o cheiro da paixão, ouvir o silêncio dos segredos e se perder nas curvas dessa história onde o amor e a traição andam lado a lado. Prepare-se para mergulhar num universo onde o perigo e o prazer se confundem, e onde cada escolha pode ser o começo de um fim inesperado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e seguir o canal para continuar recebendo mais conteúdos como este. Era para ser só mais uma missão, mais um nome num dossiê qualquer. Mas quando Helena viu Isabella de Lacroix pela primeira vez, algo dentro dela simplesmente colapsou. A herdeira não era só deslumbrante, era hipnotizante. Pele impecável, olhar de quem sabe exatamente o que faz e um sorriso malicioso que parecia esculpido para provocar. Isabella cruzou as pernas lentamente, inclinou o corpo para frente, sem disfarçar, deixou os olhos passearem pelo corpo da policial. Helena tentou manter a postura. Afinal, ela estava ali a trabalho, investigar lavagem de dinheiro, fraudes, desvios. Só que, como manter o foco quando a suspeita praticamente transpirava sedução? Cada palavra de Isabella era carregada de uma ironia doce, como quem sabia que tinha o controle do jogo desde o primeiro segundo. E, por mais que lutasse contra, Helena sentiu seu próprio corpo responder. O interrogatório mal tinha começado e já parecia qualquer coisa, menos formal. Isabella se aproximava sorrateira, ajeitando a alça do vestido como quem fazia sem querer, mas sabia exatamente o efeito. As mãos de Helena suaram dentro da luva tática, o coração disparava, e a cabeça... a cabeça tentava se agarrar ao protocolo que se esfarelava segundo após segundo. Vai me prender, ou vai me convidar para um drink, detetive? Isabella soltou, com aquele tom rouco, provocante, que arrepiava até a alma. Helena respirou fundo, travando a mandíbula. Aquilo era jogo baixo, mas, no fundo, adorava cada segundo daquele embate. O problema é que, quanto mais Isabella falava, mais Helena percebia que ela brincava com o perigo do mesmo jeito que brincava com corações. Seduzia com palavras, com gestos, com aquele olhar que parecia despir. E a policial, que sempre foi dona de si, começava a perder, e sabia disso. Por mais que quisesse se convencer de que tudo era apenas uma investigação, o desejo já tinha entrado sorrateiro. E, naquele momento, entre olhares, sorrisos e provocações, Helena entendeu que estava diante de algo que nunca sentiu antes. Algo que não se controla. Algo que, simplesmente domina. Desde aquele primeiro encontro, Isabella não deu trégua. Cada mensagem, cada ligação, cada olhar cruzado, tudo era uma provocação descarada. No dia seguinte, ela aparece casualmente no mesmo café que Helena frequenta. Vestido justo, decote milimetricamente calculado, e aquele perfume. Meu Deus, aquele perfume que invadia, dominava, fazia perder o juízo. Ela se senta, cruza as pernas lentamente e dispara, com aquele sorriso que beira o pecado. Tá me seguindo? Ou é destino, detetive? Helena tenta manter a pose, tenta lembrar do distintivo, das regras, da missão, mas é praticamente impossível. Isabella joga pesado. Os toques são sutis, quase acidentais. Uma mão que roça no braço, um joelho que encontra o dela debaixo da mesa. E quando fala, seu tom é uma mistura de desafio e desejo, como se cada palavra fosse feita para despir, provocar e testar os limites da policial. Os encontros se tornam frequentes. Jantares que começam formais, mas acabam cheios de risadas, olhares demorados e silêncios que falam mais do que qualquer conversa. Nos interrogatórios, Isabella nunca responde diretamente. Ela devolve perguntas, insinua, morde o lábio inferior,
Deixa a tensão pairar no ar como eletricidade prestes a explodir. E Helena, que jurou ser inabalável, sente as defesas desmoronando. Isabela sabe exatamente o que faz. Ela se inclina, sopra uma pergunta no ouvido da policial, fazendo a pele dela arrepiar inteira. Será que você quer me pegar, no crime, ou na cama? A frase bate como um soco e, ao mesmo tempo, como um convite impossível de ignorar. A tensão entre as duas não é mais só profissional. É física. É química. É puro desejo. E o jogo não para. Isabela começa a mandar fotos. Nada explícito, só detalhes. Uma taça de vinho segurada por mãos delicadas, um decote meio revelado no reflexo do espelho, lábios entreabertos segurando um morango. Cada imagem, uma provocação. Cada resposta de Helena, uma mistura de resistência e rendição. Ela tenta ser forte, mas tá na cara que tá caindo, tá escorregando, tá se perdendo naquele jogo sujo que Isabela domina como ninguém. No fundo, Helena sabe que isso é loucura, que ela tá brincando com fogo, que tá flertando com o abismo. Mas, meu amor, tem coisa que não dá pra evitar. E as faíscas que essas duas trocam já são praticamente incêndio. E quando o desejo fala mais alto, não tem distintivo, não tem regra, não tem missão que segure. Quando a noite finalmente cai, tudo que Helena quer é esquecer as regras, as dúvidas e as consequências. O que começa como um toque tímido logo vira um incêndio que não dá pra controlar. Beijos urgentes, mão que desliza como se conhecesse cada curva, cada segredo do outro corpo. É uma entrega sem freios, onde cada suspiro fala mais do que 1000 palavras. As roupas vão caindo, uma a uma, quase num ritual silencioso, enquanto os olhares se entrelaçam, buscando mais que prazer, buscam conexão, um refúgio proibido no meio do caos. Helena sente a pele de Isabela contra a sua, o cheiro intenso que mistura perfume caro e uma pitada de mistério. Ela sabe que está se jogando de cabeça, mas naquele instante, o mundo pode até acabar. O toque é urgente, quase desesperado, como se aquela fosse a última chance de sentir algo verdadeiro. As respirações aceleram, os corpos se encaixam num ritmo que só eles entendem, uma dança intensa onde só sobra espaço para vontade e desejo. Helena, que sempre foi firme, agora se entrega sem medo, deixando a paixão guiar cada movimento. Mas tem algo ali que não se encaixa, um sutil desconforto que ela tenta ignorar enquanto se perde naquele abraço apertado e naquela boca que promete tudo. É um jogo de sedução que virou paixão, uma mistura explosiva de prazer e risco que vai deixar marcas, não só na pele, mas no coração. No meio daquela noite, Helena sente que está ultrapassando todos os limites que já se impôs, mas não consegue, e nem quer, voltar atrás. A suspeita rica não é só uma mulher sedutora. Ela virou o mundo da policial de cabeça para baixo. E enquanto a madrugada avança, entre gemidos e sussurros, uma sensação estranha começa a surgir. Uma inquietação que, no fundo, pode ser o prenúncio de que nem tudo ali é exatamente o que parece. Helena, ainda envolta na névoa do desejo, começa a notar detalhes que não se encaixam no quebra-cabeça perfeito de Isabela. Pequenas mentiras sussurradas entre risos, documentos que somem como fumaça e olhares que desviam na hora errada. A policial sente aquele frio na espinha, a sensação de que está prestes a descobrir algo muito maior que uma simples suspeita. Cada nova pista é um fio que puxa uma teia mais complexa, falsificações, contas escondidas, mensagens apagadas com pressa. Aquele jogo de sedução começa a perder o brilho, dando lugar a uma realidade mais sombria. Isabela, com todo o seu charme e poder, parece ser a cabeça de uma operação muito maior, e Helena percebe que foi usada como peça num jogo cruel. Mas mesmo com o peso das descobertas, o coração insiste em sussurrar lembranças daquela noite quente, dos toques proibidos e dos beijos roubados. O conflito interno aperta, uma luta feroz entre a razão e o desejo que ainda pulsa forte. Helena sabe que precisa separar o sentimento da verdade, mesmo que isso doa demais. Enquanto investiga cada detalhe, a policial começa a montar o verdadeiro rosto de Isabela, uma mulher fria, calculista, capaz de manipular e trair para manter seu império intacto. Aquela figura sedutora se desfaz, revelando uma rainha do crime que brinca com a vida dos outros como se fosse um jogo de tabuleiro. A tensão entre elas cresce, agora carregada de um sabor amargo de traição.
Helena sente que a sedução deu lugar a uma batalha silenciosa, onde cada gesto pode ser uma armadilha, e cada palavra, uma mentira cuidadosamente ensaiada. O perigo, que antes era só suspeita, se torna uma ameaça real. E enquanto tudo parece desmoronar, a policial sabe que está perto de um momento decisivo, o momento em que terá que decidir entre o que sente e o que sabe. Mas antes disso, ainda tem muito jogo pela frente, e a história entre elas está longe de terminar. A noite pesa no ar quando Helena, com o coração apertado, prende Isabela no silêncio de um quarto bagunçado pela paixão recente. A policial sente o gosto amargo da decepção misturado àquelas lembranças ardentes, enquanto coloca as algemas que selam um capítulo doloroso. Isabela, despida não só do corpo, mas das mentiras, encara Helena com um olhar que desafia o mundo. A tensão entre elas é quase palpável, raiva, desejo, tristeza e um quê de provocação travestida de desafio. Helena não consegue deixar de lembrar do toque macio, do cheiro doce que ainda parece flutuar no ar, mesmo agora que a verdade exposta pesa como chumbo. A mulher que quase dominou seu coração revela que era só um jogo, uma dança perigosa que deixou cicatrizes profundas. Enquanto Isabela é conduzida, o silêncio é cortado por uma frase sussurrada no ouvido, quase um feitiço. Você nunca vai me esquecer. Aquelas palavras ecoam, carregadas de promessas e ameaças, deixando Helena em meio a uma tempestade interna que ninguém pode ver. O passado e o presente colidem num instante que parece congelar no tempo. Helena sabe que fez o que precisava, que cumpriu seu papel de guardiã da lei, mas o preço foi alto demais. Aquela mulher rica, manipuladora e sedutora mexeu com suas certezas, desafiou sua força e ainda assim deixou um rastro de desejo impossível de apagar. O jogo acabou, mas as emoções deixaram uma marca profunda. Mesmo com a prisão, o olhar de Isabela nunca foi de medo, e sim de alguém que sabe que ainda tem cartas na manga. A policial sente que aquela história não termina ali. Tem algo mais por trás daquele sorriso torto, uma última jogada esperando para ser feita. A dúvida e a curiosidade se misturam, alimentando uma chama que não quer se apagar. E assim, enquanto a sirene soa ao longe, Helena se questiona se algum dia vai conseguir se desvencilhar daquele olhar, daquele toque, daquela mulher que transformou sua vida num jogo de sedução e perigo. Mas isso, meu amigo, é só o começo de uma nova história.